E aí galera, sabe qual é o vídeo de hoje? Não, mas eu vou te contar. É sobre o livro Carta de Amor aos Mortos. Roda a vinheta. Para quem não conhece Carta de Amor aos Mortos, ele é um livro que conta a história da Laura, que ela recebeu uma atividade para poder escrever uma carta para alguém que já morreu. Tá? Nossa, o orçamento é meio embaçado, vou tirar. Você viu uma, como eu disse, uma tarefa, né, no colégio para poder escrever uma carta de amor para uma carta de amor para alguém que já morreu. Era uma atividade em inglês, atividade relativamente simples, né? Todo mundo fez. Só que a Laura, ela transforma isso em um diário. Todo o livro ele vai ser contado através de cartas, tá? É interessante essa abordagem porque ela vai criar com você, o leitor, uma coisa muito legal. Você vai ter, por exemplo, a primeira carta, vamos supor que seja para Kurt Cobain. Aí ela começa, caro Kurt, eu sei que você passou por isso, isso, isso. Ela meio que dá uma citada da história do personagem, em questão que ela está copiando do ator, do cantor, do que for, naquele momento. E começa a falar, fui para o meu primeiro dia de aula. Fiz isso, 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 isso. E foi assim. E aí ele começa a contar do livro. Aí o livro começa a acontecer. Ela começa a falar do dia dela, o que ela fez, como que foi. Aí, logo, assim, é muito sutil essa questão. Porque aí você vai passar por 3 etapas muito rápidas. Você tem a primeira etapa onde ela está ali falando do cantor, do ator, quem for. Aí você entra numa cena em que ela começa a narrar a história dela e de repente, no meio dessa narração, ela vira a primeira pessoa. Ela sai da terceira enquanto ela está ali falando de fora e tal, narrando como se não fosse ela, e de repente a história já passa falando assim, eu caminhei, conheci e tal. Ela para de narrar. É interessante esses vários lados que vai ter durante o livro. Mas sempre vão ser por cartas, tá? A carta tem começo, tem fim, e quando começa uma nova carta, automaticamente passou às vezes um dia, 2, uma semana, isso varia muito. Mas o livro inteiro vai ser assim, e ela não entrega a atividade, tá? Mas o que torna esse livro tão interessante e o que faz jus ao nome? O Carta de Amor aos Mortos, para quem for ler, eu já vou deixar logo uma dica muito legal. Ele é um livro que esquece que você vai passar o dia lendo. Ele é muito envolvente. Tem gente que diz que não gostou, não sei como, mas eu respeito. E aí o que vem? No livro, quando ela começa a contar, ela vai passar por um romance, e ela tem um passado mega difícil. No final do livro, assim, caminhando para o final, vai ser revelado o que foi que ela passou. Mas para poder dar mais ou menos um parâmetro para vocês aqui, sem spoiler nem nada, a irmã dela morreu, tem pouco tempo, os pais dela se separaram, e ela fica passando o tempo na casa da tia, ou então na casa do pai. É uma semana em uma semana em outra. Então ela vai ter novamente essas mudanças de cenário também. E a mãe dela viajou para Califórnia. Eu não me lembro exatamente o lugar, mas ou foi Los Angeles ou foi Califórnia. Sei que ela meteu o pé. Ela disse que foi para tentar, mas em parte você começa a compreender que ela não conseguia lidar com aquela situação toda. Então ela foi embora. E ela vai conhecer um rapaz chamado Sky. Ela vai conhecer um grupo de amigas. E aí você tenta entender como a situação toda desenvolve, porque ela não conta pra ninguém o que está acontecendo com ela. E ela começa a descobrir um pouco mais sobre os outros. Todo mundo conhecia a May, que era a irmã dela, porque ela era uma pessoa extremamente conhecida. E aí, assim, rumando pro final do livro, vão ter revelações que eu não esperava. Sinceramente, você vai ler o livro inteiro e é a coisa que você não espera. Aí no final acontece, você fica de queixo caído, você para assim, meu Deus, Jesus. Caraca, mano. Sabe, é algo que você não tá esperando acontecer. E puxa, acontece. Aí é feita uma revelação sobre a morte da May. E essa revelação eu não posso falar com vocês, porque ela é o ápice do livro, é claro. Mas assim,
ela deixa um questionamento, tá? Ela não é totalmente esclarecido. Eu acho que ficou livre para interpretação essa parte. Então eu vou deixar que cada um leia e interprete da sua forma. Quase todo mundo interpretou da mesma forma, mas eu não vou citar nem nada. Nossa, tem alguém morrendo? Caraca! E o livro ele é interessante tanto pelas citações que ela tem desses cantores, quanto pelo outro lado, onde ela está simplesmente falando da vida dela. E você acaba se identificando em algumas partes, porque a Laura, por mais que ela seja uma pessoa extremamente fragilizada, ela está muito fragilizada por causa da morte e tudo mais, ela está tentando se encontrar no mundo, porque ela sempre olhou para a irmã dela e viu a irmã dela como um espelho, como, sei lá, cara, uma inspiração para ela. Ela queria ser como a irmã dela. Então ela começou a seguir a irmã, tentou se vestir parecido, tentou chegar o mais próximo daquilo. E ao mesmo tempo você nota que ela quer se encontrar. Ela quer saber quem ela é, como que ela é, formar uma própria personalidade e não simplesmente tentar se tornar um clone da irmã dela. Mas isso demora para acontecer, tem um desenvolvimento muito bem elaborado. Foi um livro que eu gostei muito de ter lido. Eu comecei a ler ele pelo nome, pelo título, pela capa, e acabou que eu, chegando ali quase que pro meio do livro, eu já estava totalmente preso. Porque o começo dele desenvolve bem devagarzinho, mas ao mesmo tempo que ele desenvolve devagar, ele vai te prendendo enquanto ele está desenvolvendo. Então eu vou deixar a dica para vocês lerem, né? Tá aí, já passaram o primeiro mês de aula, já tá um pouquinho mais corridinho, mas vocês já estão meio que com a vida controlada, tempo de aulas. Tenta dar uma lida. É bom sempre você estar lendo para exercitar o cérebro, tá? Ficou a dica aí do livro. Comenta aí embaixo o que você achou. Fala um pouquinho do livro também, sem spoiler nem nada, porque mais gente vai querer ler. Deixa seu like, se inscreve no canal e a gente se vê na próxima.